Gente boa, será que Jesus proibiu que chamássemos alguém de mestre? Será que foi isso? Porque se fosse isso, Jesus também havia proibido de chamar alguém de pai. Porque ele diz: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, que é Deus. Ele proibiu? Não. Sabe por que ele não proibiu? Ele está falando em um outro sentido, eu vou explicar para vocês. Jesus disse: olha, esse é filho de Abraão, esta também é filha de Abraão. Quando ele salvou Zaqueu, ele disse: este também é filho de Abraão. Então Jesus está conferindo a estes indivíduos uma filiação espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que dizem: não, mas quando Jesus falou para não chamar ninguém de pai, era no sentido espiritual. Então, se é no sentido espiritual, Jesus está chamando pessoas aí de filhos de alguém e tal. Os fariseus, por exemplo, Jesus diz: vocês acham que são filhos de Abraão? Não, vocês têm por pai o diabo. Então nós temos uma outra filiação espiritual, embora pejorativa, embora negativa, depreciativa, mas é o diabo, é um pai espiritual. E a palavra é clara: a ninguém chamei de pai, tá? Então é no sentido de equivalência, você colocar na igualdade. Aí dizer: a ninguém chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, né? Então veja, o reverendo Mon, da Igreja da Unificação, antes de morrer, ele disse que ele era o mestre, ele era o Messias, e que Jesus fracassou por ter morrido de uma forma vergonhosa, aos 33 anos, não ter instituído família, constituído uma família, tanto a instituição como a constituição legal, as duas palavras estão corretas. Então veja bem aqui, ó, mais uma prova que Jesus não estava proibindo de chamar alguém de mestre. Isso aqui vem da crítica textual que eu estou estudando, ó. João capítulo 3, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Vejamos o que a crítica textual está dizendo. Depois vocês vão dar um print, eu vou sair daqui, quem quiser, né, ver aí a fonte. A maior parte das traduções perde de vista a força do artigo grego nessa passagem, o qual, se fosse incluído na tradução, como se deve ser, faria a frase dizer: és tu olha, o artigo é definido, o mestre de Israel, e não compreendes essas coisas? Gente boa, existe artigo definido, artigo indefinido, no plural, artigo indefinido é uns, no plural, o artigo definido é os, no singular é o, e no singular o artigo indefinido é um, ok? Então aqui o camarada seria o mestre, o é o principal, não é qualquer um. Veja aí, ó. Ou então, és tu aquele famoso mestre de Israel e não compreendes essas coisas? Jesus destacou a fama de Nicodemos como mestre famoso por suas exposições das Escrituras, reconhecendo como autoridade em todas as questões religiosas. E aí? Jesus proibiu? Não proibiu, tá bom? Então, quem tem o dom de ser mestre, é mestre. E quem estudou, então, aí é mestre, cara. Jesus não proibiu, não. Mas toda essa treta e esse malabarismo que estão fazendo é para dizer que Paulo mentiu, que Paulo errou em dizer que Jesus levou cativo o cativeiro e aos homens distribuiu dons, pois a uns deu para mestres. Toda essa farofa é para isso. E eu tô aqui, e eu tô lá, defendendo a nossa fé e provando pela crítica textual que o cara está errado. Um abraço a todos.